Joana de Ângeles não foge em nada do que direciona Kardec. Então a gente tem que começar a perceber que Kardec nos norteia, nos direciona, nos dá aquela linha a ser seguida, e Joana de Ângeles, com esse fundamento todo voltado para a nossa possibilidade de se olhar, a gente vai ter instrumentos de verdade para fazer na prática se alcançar aquilo que Kardec direciona. É importante a gente ter essa luz, porque muitas vezes as pessoas, é Joana de Ângeles, não é Kardec. Não foge nada do que direciona o Livro dos Espíritos, e dando ainda mais sustentação para a gente poder perceber em nós a realização de tudo aquilo que lá a gente encontra. Ela vem oferecer instrumentos para a gente lidar com isso, né, André? Porque fica como a gente ouvia do César. A gente ouvia do César o seguinte: você pega o Livro dos Espíritos, você lê, você decora tudo que está lá, e aquilo passa sem informação. Só que com a informação a gente não vai fazer nada. Não. Porque a gente precisa se motivar a colocar isso em prática em mudanças internas, íntimas, e nada melhor do que uma psicóloga como Joana de Ângeles para direcionar esse trabalho. E o André falou que não foge nada de Kardec, muito menos de Jesus. Claro, claro. Que essa Jesus, Espiritismo e agora todas essas obras que vêm nos auxiliar, instrumentando o que a gente tem que fazer em relação a esses valores que Jesus trouxe e que o Espiritismo veio, então, renovar para nós, né? Todos os dias, corações como os nossos voam do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. Esse é o processo evolutivo do nosso espírito. Então nós, segundo a Joana de Ângeles, saímos agora do instinto e passamos para a inteligência. Temos então agora a possibilidade de discernir entre certo e errado, o bom e o mal, o feio e o bonito, o harmonioso e o desequilibrado. A gente já tem. O problema é que só a inteligência não resolve o nosso problema. Tanto é que, por poder escolher, a gente vem escolhendo tão mal que a gente está vivendo conflitos o tempo inteiro. Ela chama a atenção para que a gente faça o recurso da razão, que é o patamar seguinte, que a gente tem que fluir agora em busca dessa razão para fazer com que essa razão alcançada proporcione então a condição de discernir, mover agora o melhor aproveitamento da nossa capacidade de ser inteligente. É isso que ela está chamando a atenção nesse parágrafo. E nos coloca numa situação de nos encontrar de verdade. A gente tem que começar a perceber que, aos poucos, a construção racional das nossas propostas de escolha são muito mais atraentes do que permanecer no estágio em que a gente está, fazendo uso de uma inteligência sem recurso nenhum. Na obra do André Luiz tem um diálogo lá bacana, onde os espíritos obsessores, eles ensinam, olha que bacana, eles ensinam os espíritos que estavam ali para ajudar a entenderem o mecanismo de obsessão. Lógico, é um diálogo ali a despertar em nós a curiosidade e o conhecimento. Ele diz o seguinte, que eles simplesmente fazem a leitura daquilo que a gente tem como desejo central. Os espíritos, eles enxergam facilmente aquilo que nos move de maneira assim geral. Todos nós, a gente às vezes não acha que tem, mas todos nós temos aquilo que nos direciona a vida. E eles podem ser para o lado do poder, lado do desejo, o meu desejo, aquilo que me move é para o lado do dinheiro, o desejo que me move é para o lado da sexualidade, do prazer, o meu desejo é por conta de algum tipo de vício, e aquilo nos move. Ou seja, todas as nossas atitudes vão ter como centro e padrão de escolha algo que satisfaça tal desejo. E a gente começa a perceber as nossas escolhas sendo direcionadas por esse padrão que cada um tem na sua individualidade. Não é uma
conduta a ser observada? Eu não tenho desejo. Ótimo, se você não tem, beleza, tá tranquilo. Mas comecem a observar com mais vontade e a gente vai perceber que as nossas escolhas são sempre para um determinado padrão e com isso a gente vai se conhecendo. É importante que a gente reflita o seguinte: nós não vamos nos conhecer hoje, na nossa condição atual, nos enxergando para dentro, mas a gente vai se conhecer de verdade visualizando as nossas reações, os nossos comportamentos, porque são eles que direcionam a gente entender aquilo que de fato somos. É que fruto que a árvore está dando, né? Exatamente. Conhece então, a árvore pelos frutos. Se a gente não tem condição de olhar para dentro, vamos olhar o que a gente está produzindo e torcer para que seja bom, né? Porque na maioria das vezes a gente vem notando que não é tão bom assim. E dentro dessa perspectiva de perceber que não é tão bom assim, gera um conflito a ser resolvido de forma racional, de forma cada vez mais cheia de recursos, utilizando o Evangelho, Jesus, trazendo então aquele norte necessário que faltou com certeza na elaboração das escolhas diante das nossas pendengas. Esse desejo central observado no livro e direcionado a todos nós buscarmos é um desejo vicioso. Sempre. E o Evangelho chega com a proposta de tornar o nosso desejo virtuoso. Essa é a diferença. Nós estamos aqui sendo direcionados a buscar aquilo que compromete a satisfação dos nossos vícios. E geralmente materiais, né, André? Totalmente. Prazeres. Dentro da proposta do Evangelho, dentro da proposta de Jesus, é tornar então esses nossos desejos centrais na busca das virtudes. Transformar, direcionar tudo aquilo que nos preenche em algo mais purificado, mais depurado. É essa, sem dúvida nenhuma, a motivação de estar aqui. Fazer com que essas vicissitudes, essas coisas que nos impregnam, que ainda em nós nos deixa muito denso, se tornem cada vez mais leves. Esse processo de espiritualização que a gente está buscando com esse estudo é o motivo, é o objetivo para tudo isso. E a gente tem que começar a perceber isso a ser colocado em prática agora. Porque a nossa realidade é exatamente essa aqui, olha. Nós estamos numa situação completamente ainda muito imaturos espiritualmente, que será a mesma que enfrentaremos quando a gente aportar na espiritualidade. Ou seja, não melhoramos em nada. Dentro dessa perspectiva, tudo isso que a gente está estudando aqui é para melhorar a nossa intimidade espiritual. É fazer com que esse processo de depuração, encontrando então agora de forma racional as melhores atitudes, os melhores comportamentos, é que vão fazer a gente entrar no jogo de depuração desse espírito. A gente se mascara demais, né? A gente, diante da sociedade, a gente se veste, né? E se reveste de máscaras a ponto das pessoas não conhecerem a gente. E até para nós mesmos, hein, André? Então é aí que eu vou chegar. O nosso orgulho, ele é tão grande na gente querer se mostrar aquilo que não é para o outro, que a gente não se mostra para a gente mesmo. A gente acaba acreditando que a gente é aquela perfeição que todo mundo acredita ser. É bacana isso, né? Porque dos outros, a gente é perfeito. Perfeito. E às vezes a gente cai na ilusão de acreditar que a gente verdadeiramente é perfeito. Porém, dos outros é fácil esconder aquilo que está impregnado em nós. Mas da gente, se a gente tiver um pouquinho só de humildade, a gente consegue perceber aquilo que realmente é conflitante em nós. Aquilo que nos deixa de verdade sem sono. Aquilo que nos angustia. Aquilo que nos faz, às vezes, até tomar remédio. A gente começa a perceber que esses conflitos que são parasitas, que nos impregnam, é que norteiam todos os nossos sofrimentos. E se a gente tiver um pouquinho de olhar para dentro, uma consequente humildade a promover tudo isso, a gente vai encontrar a razão do porquê de insistir em tal procedimento, em tal comportamento, em tal vontade de manter aquela escolha recorrente, mesmo sabendo que está errado.
a gente vai perceber o que está motivando essa bendita insistência. E dentro dessa perspectiva, encontrando essa realidade em nós, aí trabalhar. Começar a perceber agora que de forma racional, isso pode ser direcionado a mudanças, pode ser feita uma nova releitura, né? A psicologia chama de ressignificar, né? Ressignificar então aquilo que está dando margem para tudo isso acontecer. E vai fazer com que a gente se fortaleça sim na possibilidade de se ver crescendo, na oportunidade de pôr fim a esse mecanismo que realmente faz com que a gente se veja cada vez martirizado, cada vez mais em sofrimento, angustiado, sem saída. Então o nosso problema real é o seguinte: nós estamos cheios de problemas que a gente pensou que resolveu e não resolveu, nos frustrando, virou conflito, e por muitos que a gente passou por cima e nem sequer deu conta, que não resolvido e sequer percebido, virou um conflito intimamente. Tá lá, né? Tá lá. Não deixou Nós vamos ter que passar por ele. Ou seja, qual que é a dica? Para a gente poder não armazenar mais tais conflitos, vamos trabalhar em busca da racionalidade, trazer a razão para nós, pelo menos não adquirirmos mais, não encher mais a nossa sacola, que deve estar tão cheia de conflito a ser resolvido, que a gente não dá conta. Não é sacola não, André, acho que é container. Aí, pois é. E por isso que pesa. Às vezes a gente tem aquela consciência pesada, acorda amargurado, não sabe o que está acontecendo. Ai, tá tão difícil. A gente tem tanta coisa para resolver e a gente não lembra, não percebe, mas está lá. E esse enfrentamento de conflitos vai fazendo com que a gente se reestruture na possibilidade de bem viver os problemas do dia a dia. E olha só que bacana, quando existe um problema nos limitando, de forma racional sendo enfrentado, ele nos capacita a viver melhor as outras encrencas do dia. A gente se fortalece. Se é um problema físico, todo mundo às vezes tem uma limitação física. A gente busca alternativas que vão favorecer não só a resolução daquele problema, mas como os demais. Quando a gente tem um problema de ordem financeira, não estou podendo gastar muito, então eu vou ter que estabelecer agora uma conduta racional que me limite nas minhas condutas a me possibilitar vencer o meu problema agora. Gente, eu passo a economizar daqui, economizar de lá, passo a resolver problemas para cá e resolver para melhor a minha vida toda. E a gente vai se dando conta de que essas problemáticas, sendo resolvidas e enfrentadas de acordo com a nossa capacidade, nos gera, pelo menos, consciência tranquila. A gente entende a palavra desilusão como algo a ser negativo. Desilusão, eu estou desiludido, estou tão triste, estou tão desiludido. E a gente não consegue perceber que na essência a gente deixou de ser iludido. A gente começa a ter consciência daquilo que a gente estava enganado. E se a gente tiver um pouquinho só de discernimento em pensar, a gente começa a entender o seguinte: eu tenho motivos para estar feliz agora, porque eu não sou mais iludido. Isso me faz ter a consciência daquilo que realmente eu estou fazendo aqui. A realidade nos coloca no jogo. A alegria que um momento desse nos proporciona é a alegria proposta por Paulo há 2000 anos, onde ele pedia para que a gente se despertasse. Então entender e fazer a leitura de um momento como esse, nos despertando, é motivacional. É fazer com que a gente se perceba mais forte ainda daquilo que a gente buscava estar. Para perceber que nessa fortaleza de agora não ser mais iludido, se prontificar a trabalhar em busca dessas conquistas que só cabem a nós buscar.